Bom dia. Vou falar um pouquinho aqui daquilo que o Senhor está botando no meu coração, a gente está compartilhando, né? Tem um livro de profecias que eu gosto muito, né? Eu, às vezes, uso ele porque o Senhor fala no meu coração e Deus usa tanto a Bíblia quanto esse livro, muitas vezes, para me ajudar, né? Nas confirmações, essa coisa toda. E aí, um texto, né, esses dias, foi: com Deus faremos prodígios. Né? Isso é um texto bíblico. Tem lá no Salmo 108, 14, se eu não me engano. E diz algo assim, né? Com Deus faremos prodígios. Né? Vou ler aqui. Não está no Salmo, isso aqui é um pensamento. Se colocaste toda a tua confiança em mim, apenas, né? Serias invencível. Ganharias qualquer batalha. Sem a minha inspiração não podes realizar prodígios. Então para aqui, né? Então a gente quer fazer os prodígios, quer fazer a glória de Deus, mas se você não seguir o passo a passo da ordem de Deus, você não vai conseguir fazer prodígio nenhum. Prodígio é um milagre, é uma ação sobrenatural de Deus, né? A verdadeira coragem é uma preciosa qualidade que não deve ser confundida com falsas formas de coragem. Alguns homens são presunçosos, outros ignoram os verdadeiros perigos e outros são completamente indiferentes, né? Mas realizar prodígios é uma forma de coragem que o Espírito Santo inspira aos corações dos consagrados. Aí eu paro aqui, né? Deus muitas vezes chama a gente a fazer coisas fantásticas, mas exige uma coragem que é fruto de uma ação poderosa do Espírito Santo em nós, e essa coragem, junto com a obediência, os dois juntos, na hora certa, faz acontecer os milagres e prodígios, né? Eu sei que talvez não tenha muita gente que fala sobre isso, mas como eu sei que a gente vai necessitar disso, talvez seja um modo de falar, né? Eu lembro de uma vez que eu estava num seminário, aí tinha uma das palestras milagres e prodígios. Tá bom, eu fui para aprender como é que faz, né? Eu falo sobre isso, né? A pessoa até falou bem, mas aí eu levantei a mão, mas como é que faz? Né? Porque eu sei que tudo em Deus é um procedimento, né? Se você seguir o passo a passo que Deus manda, né, a coisa acontece. Eu queria o passo a passo, a pessoa também não sabia, que nem eu. Mas foi legal, foi muito legal. Mas tem muita gente que também, que Deus fala uma coisa que a maioria não entende: você tem que pagar o preço. Isso é difícil. O que é pagar o preço de Deus? É você se entregar a Deus de forma irrestrita. Como ele falou aqui: se tivesses a confiança em mim apenas, serias invencível. Mas a gente não tem essa confiança. A gente não tem essa fé. A gente não tem esse passo a passo, né? E ele fala: você tem que pagar o preço. Você tem que andar dentro da minha total intimidade. Aí complica, né? Porque você vai andar perto de Deus, na intimidade com Ele, e aí você vai escutar tudo que Deus tem para lhe falar, né? Então tem esse lado que é bem complicado, e que a maioria das pessoas não fala que aceita a Deus, né? Que honra a Deus, tudo, mas quando Deus começa a falar do que a gente tem que mudar, que a gente tem que se converter, da onde é as nossas fraquezas, onde que não quer mais que a gente faça errado, aí, meu Deus, aí a coisa é bem complicada. Ele fala: vive um dia de cada vez. Mesmo se isso for muito difícil, vive momento após o outro. Eu te conduzirei cada passo e farás prodígios. Eu fiz um vídeo há pouco tempo que Deus encurtava meu tempo, né? Anos, depois 6 meses. Hoje ele me deixa ver pouco tempo para frente.
porque eu tenho que agir com Ele durante o meu dia, cada vez mais curto, né? 15 dias, um dia, e viver a cada momento. Para quê? Para que eu saiba e possa fazer esse trabalho que Deus quer. Às vezes, o trabalho que Deus quer, às vezes é enorme, às vezes é uma coisa pequena, mas é o trabalho que Deus quer. E a gente tem que saber disso. Então, muitas vezes, é importante isso. Você tem que saber viver aquele momento bem vivido para que você possa ver os milagres e prodígios de Deus. Né? Bom, não vou falar mais isso não. A coragem e a bravura são qualidades necessárias nesses últimos tempos. Por quê? Porque nos tempos de grandes dificuldades, pega lá, todo mundo gosta de Abraão, gosta de Moisés, eu queria ser Moisés, eu queria ser Abraão, eu queria ser Davi, todo mundo gosta, todo mundo queria ser. Agora, pagar o preço que eles pagaram, ninguém quer. E qual também é esse preço que Deus fala? Você vai viver todas aquelas confusões, aquelas situações complicadíssimas, e você vai ver as ações poderosas de Deus para te livrar do mal, da perseguição, né? E te dar o que você precisa, a providência divina, né? Mas isso você tem que pagar o preço, você vai ter que viver tudo aquilo, né? Muita gente fala assim, queria ser Daniel, né? Pô, o cara passou pelas covas dos leões, agora pensa que você vai ter que entrar na cova dos leões, né? Tu vai ter que ficar lá uns diazinhos, você e o leão, não é só entrar na cova dos leões com fé. O mais difícil é permanecer com fé todo o tempo. Se a tua fé mainar, pode ser que dê problema lá dentro, hein? Um leão meio desavisado, né? Deu para entender? Então é importante isso. Nesses tempos, Deus quer nos ensinar a fazer milagres e prodígios. Ele quer ensinar aos seus filhos os seus caminhos, as suas dificuldades e vencer essas tais dificuldades. Porque terão só todos que sobreviverem a esses tempos mais complexos, né? A gente vai ter que viver profundamente essa intimidade com Deus e ver os milagres e prodígios dele, né? Muitas vezes também uma pessoa até me mandou, né? Quando a gente escuta uma palavra de Deus, Deus nos dá uma inspiração, uma emoção, eu devo sair falando? Não. Escuta, deixa aquilo acalmar dentro do teu coração. Pede a Deus discernimento. Às vezes você tem que falar aquilo, às vezes você tem que guardar, rezar e um dia falar sobre aquilo. Eu vou fazer até vídeo sobre isso. E isso é importante, né? Quando Deus também te manda fazer coisas, né? A gente sai querendo, correndo, que eu vou fazer tudo. Não, Ele só te indicou que quer fazer uma coisa. O tempo daquilo acontecer é outro. Aí nosso coração está angustiado. Por quê? Porque aquela solução de Deus vai solucionar uma série de coisas dentro da nossa vida. E a gente quer a solução de Deus rápida. Não é assim que acontece. Tem um tempo e um momento para cada coisa. Se você se antecipa à vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus é para ser feito aquilo, mas no tempo errado, se você se antecipa ao tempo de Deus, vai dar errado, você vai perder a batalha. Você vai perder a graça, você vai perder aquilo que Deus tinha para você, né? Então, Deus muitas vezes te ensina a ter paciência, te ensina a esperar, para que na hora certa Ele vá lá, te dê uma ordem e você faça aquilo que você está sendo chamado a fazer, e aí a coisa vai funcionar. E quando é de Deus realmente, o mais engraçado, você tem algum esforço, mas a maioria das coisas, elas acontecem com uma ação divina. As pessoas te procuram, a coisa acontece, a informação chega para você, o dinheiro chega, aquilo que estava trancado abre, e a coisa funciona, porque você apenas botou o pé no caminho e o Senhor abriu as águas, né? Se você botar o pé antes da hora, vai ficar com o pé molhado, tá? Se você botar o pé depois da hora, vai ficar com o pé molhado e nada vai acontecer. Mas se você botar o pé na hora de Deus, a coisa funciona, né? E olha esse carinho no final aqui que ele diz assim, ó.
Eu te chamo para que continues na linha de frente. Né? Chamar de Deus, por mais complicado que seja, ele te bota na linha de frente, na linha de batalha, né? Para fazer algo por Deus, para ser o estandarte, mesmo que a gente não queira, né? Eu, a maioria das vezes, eu não quero não, mas Deus chama, eu tenho que obedecer, né? Mesmo que as balas passem assoviando ao seu lado, pois eu sou teu escudo para combater teus inimigos em teu lugar. Então você vê, então são situações difíceis, não são situações fáceis, mas fica na linha de frente, confia, né? O Salmo 90, né? Da confiança, confia, né? 10.000 cairão à tua direita e 1.000 à tua esquerda, nada acontecerá contigo. Você tem fé, né? E aí no final ele fala assim: parai, saibei que eu sou Deus. Salmo 46, 11. Então, Deus te dá uma ordem, Deus manda você discernir, botar para dentro. Vontade que você tenha sair correndo para fazer, Deus falou, não. A hora que ele fala, parai. Então, parai. Aquieta-te. Aquieta-te. Deixa a vontade de Deus, porque muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Muitas das vezes não é mesmo. E a gente tem que ser convencido por Deus, levado por Deus. Deus vai abrindo as portas devagar e a gente vai sendo literalmente guiado por naquele caminho que a gente não conhece, e a gente vai fazendo tudo aquilo acontecer com a mão da providência divina, e os milagres e prodígios vão acontecendo para que você caminhe no meio do deserto, no meio das águas, sem te danificar, né? Por isso que Deus fala assim, parai, sabei que eu sou Deus, né? E outra coisa que também ele fala, é mais fácil sair fazendo besteira, não, você tem que fazer na hora certa o chamado de Deus. Então, às vezes é mais difícil, você tem que ficar aguardando o chamado de Deus, e Deus fala assim, vai e faz, agora é o tempo propício, né? Se não for agora, espera, mesmo que isso doa dentro de você, espera, porque a vitória tem que ser completa, o plano de Deus tem que ser completo, não é de qualquer jeito, tem um jeito de Deus, que não é o nosso, ok? Paz e bem.